Olá, sexta-feira, 24 de julho, começa agora o Giro Fortaleza. A Secretaria Municipal da Juventude lançou o programa Agentes da Paz. A iniciativa, que integra estratégias institucionais para o fortalecimento das políticas públicas de juventude, será desenvolvida em 5 territórios da capital. Com duração de 5 meses, a formação une teoria e prática para preparar os participantes a atuar como agentes de transformação nas comunidades. A proposta é fortalecer o protagonismo juvenil e incentivar soluções construídas pelos próprios jovens para desafios vividos nos bairros. Agentes da Paz é um projeto de formação de jovens para trabalhar na área periférica da cidade. São 125 jovens, 5 turmas, que vão ter formação em direitos humanos e também de intervenções culturais, artísticas, nesses territórios com outros jovens, como se fossem jovens multiplicadores da paz. O projeto da política de juventude da cidade está sendo feito pelo Instituto de Juventude e Inovação, dentro do contrato da Rede Juve, que é um dos contratos que a Prefeitura tem na política de juventude, Rede Cuca e Rede Juve. Fortaleza tem 15 equipamentos de juventude, 5 Rede Cuca e 10 na Rede Juve, mais do Vicente Pison que vai ser feito. Então, é uma grande rede de juventude vocacionada nos territórios da cidade. Centro Cultural Canidezinho, Pracinha da Cultura do Ancuri e do Vicente Pison são equipamentos da juventude também, além dos Cucas. Então, é um investimento que a Prefeitura faz tentando alcançar, dar oportunidade para o jovem que está lá na ponta, lá na periferia, que muitas vezes não tem a presença do Estado de forma positiva, e a Prefeitura está chegando lá de forma positiva para dar a mão, acolher, dar uma bolsa, formação e inclusão também. Nesta primeira etapa, o programa será desenvolvido na Barra do Ceará, Granja Portugal, Jardim Iracema, Quintino Cunha e no residencial Cidade Jardim, no José Walter. A iniciativa faz parte das ações da Rede Juve, que reúne os equipamentos públicos da Secretaria da Juventude e é gerido pelo Instituto Juventude e Inovação. Nós desenvolvemos a possibilidade de um projeto piloto que é os Agentes da Paz. Agentes da Paz que vai ter a tarefa de tentar achar um caminho para resolver um problema, problema que é nacional, tem que achar uma solução para o problema nacional. E o que seria isso? Os Agentes da Paz são 5 turmas em 5 bairros descentralizados, além dos nossos 10 equipamentos, e esses jovens vão ser capacitados com formação de direitos humanos, cidadania, economia solidária, questão de cultura, pedagogia, formação, e eles vão ter durante 5 meses a missão de construir ações junto com a comunidade, junto com as associações, junto com os movimentos coletivos locais e apontar o caminho. Ou seja, os Agentes da Paz é uma política de prevenção à violência. Nós estamos, a gestão do prefeito Evandro está dando contribuição para solucionar um problema que é nacional. O lançamento também marcou a apresentação da equipe de formadores, a entrega dos kits aos novos agentes da paz e momentos de integração entre os participantes. A programação reuniu atividades institucionais e expressões culturais das juventudes fortalezenses, reforçando o compromisso da Prefeitura com a construção de uma cidade mais inclusiva e participativa para os jovens. Vamos falar de saúde? A Prefeitura de Fortaleza mantém a estratégia de manter 6 postos de saúde abertos nesse fim de semana para vacinação e atendimento de síndromes respiratórias. A repórter Gilda Barroso tem mais informações. A estratégia está dando certo e a Prefeitura de Fortaleza mantém 6 postos abertos para atendimento no final de semana para pacientes com sintomas de síndromes gripais. Esses postos, além do atendimento, eles também realizam vacinação e entrega de medicamentos. Além dos postos que realizam os atendimentos, outros 2 postos, como esse aqui, o posto do Pio 12, no bairro São João do Tauape, abre no final de semana exclusivamente para a vacinação. Cerca de 20 imunizantes estão disponíveis para que todos tenham a oportunidade no final de semana de atualizar o calendário de vacinação. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Erlemos Soares, ele que é coordenador da atenção básica da Secretaria Municipal da Saúde. Erlemos, qual é o balanço que você faz até o momento dessa estratégia de abrir os postos para atendimento nos finais de semana? O balanço ele é bem positivo, porque demonstra como foi assertivo a Secretaria Municipal da Saúde abrir esses 6 postos, né? A gente variou entre 6 e 8 postos, uma média de 8 postos aos finais de semana, para poder desafogar
tanto as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, como também os hospitais secundários e terciários que atendem crianças. Portanto, foi muito importante a gente poder abrir essas unidades nos finais de semana para trazer esses casos de síndromes gripais leves para dentro das unidades de atenção primária à saúde. E muita gente buscando essas unidades no final de semana também para receber medicação. Muita gente que está trabalhando na semana e aproveita o final de semana para fazer isso, né? Exatamente. O próprio paciente que muitas vezes buscava a UPA, ele precisava pegar essa medicação e ele não encontrava nenhuma dessas unidades abertas. Agora a gente estamos mantendo 6 unidades com atendimento médico, de enfermagem, técnico de enfermagem, mas também a farmácia aberta e a vacinação também nesses postos. E a estratégia de manter 2 postos fixos aí, né, durante o final de semana, exclusivamente para vacinação? É porque a vacinação, como você falou, nós temos mais de 20 imunizantes. A gente precisa, principalmente nesse período de férias, que as pessoas tragam seus filhos, tragam suas crianças, já que você está nesse período de férias, para poder atualizar o cartão de vacina. É muito importante que a gente mantenha as altas taxas de cobertura vacinal aqui no nosso município. Além daqui do posto do Pio 12, qual é o outro posto que realiza a vacinação no final de semana? O outro posto é o posto de saúde Matos Dourado, ali no Edson Queiroz, próximo ali à Universidade de Fortaleza. Essas 2 unidades ficam exclusivamente para fazer multivacinação. E as outras 6 unidades que estarão abertas dia 25 e 26 de julho, é só você buscar o canal Saúde de Fortaleza, que lá você vai encontrar essas unidades e seus endereços. O horário de funcionamento das 8 da manhã às 5 da tarde? De 8 da manhã às 5 da tarde. É um horário diferenciado do da semana. E aí qualquer pessoa pode aproveitar, vir fazer esse atendimento que com certeza vai estar a equipe esperando. Exatamente. As nossas equipes vão estar em prontidão para atender toda a população de Fortaleza, caso assim seja necessário. Como eu disse, em caso de síndromes gripais leves, eles podem buscar um desses 6 postos de saúde. Para o público adulto, a gente sempre fala do público infantil quando fala de vacinação, mas tem muitos adultos que precisam atualizar o cartão de vacinação e podem vir fazer isso também no final de semana, porque são muitos imunizantes, né, Lemos? Exatamente. Para o público adulto, nós temos influenza, nós temos a vacina da Covid, que está para um grupo restrito, mas também pega esse público adulto, a tríplice viral, que protege contra, por exemplo, o sarampo, que é muito importante, e outras vacinas. Portanto, pode procurar uma dessas unidades que você será vacinado. Pois é, muito obrigada e está dado o recado. Se você precisa atualizar seu cartão de vacinação, aproveita a folga no final de semana, corre para um desses postos, faz a sua vacinação e mantém a saúde em dia. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. Muito obrigada, Gilda. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da City Nova, prorrogou até 26 de julho o prazo de inscrições para os desafios Alimenta Fortaleza e Inova Verde Fortaleza, iniciativas do programa Conexões Inovação Aberta Nordeste. A ampliação do prazo oferece mais tempo para que startups, empresas de base tecnológica, universidades, institutos de pesquisa e demais organizações inovadoras apresentem propostas voltadas à solução de desafios estratégicos da cidade. O Alimenta Fortaleza busca propostas que fortaleçam políticas públicas de alimentação adequada e saudável, ampliando o acesso à alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade e contribuindo para o fortalecimento do programa Fortaleza Sem Fome. Já a iniciativa Inova Verde Fortaleza procura soluções inovadoras para ampliar a cobertura vegetal e reduzir os impactos do calor urbano, promovendo maior resiliência climática e melhor qualidade de vida para a população. Cada desafio contará com contratação de até 100 mil para o desenvolvimento de um protótipo funcional da solução selecionada. Para ter acesso aos editais, basta entrar na página oficial da Prefeitura, www.fortaleza.ce.gov.br. Agora vamos falar da primeira noite do Fortal 2026. Pelo 2º ano consecutivo, a Prefeitura de Fortaleza disponibiliza o Camarote da Inclusão, um ambiente que assegura que pessoas com deficiência vivenciem uma das maiores micaretas do país com conforto, segurança e acessibilidade. A chegada da atriz Oslaí Santos mostrou que acessibilidade também é sinônimo de autonomia. Da rampa de acesso até o camarote, cada detalhe da estrutura permitiu que o caminho até a festa fosse percorrido com mais segurança e conforto. Para ela, diversão é um direito de todos.
as pessoas com deficiência, elas se sentem excluídas, né? E essa forma de vocês incluírem, né? Só em ter o camarote de inclusão, a gente já se sente acolhida, já se sente nós mesmos, né? Porque nós temos a deficiência. Eu, por exemplo, sou deficiente, tenho a deficiência visual, mas eu só não tenho sentido. Então você é capaz de qualquer coisa, nós não somos incapacitados. Então, com essa forma, né, de incluir cada vez mais, isso é maravilhoso, né, para a pessoa que tem a deficiência, qualquer deficiência. Para muitos participantes, esta foi a primeira oportunidade de viver de perto a energia do Fortal. A estrutura acessível fez com que o evento se tornasse possível para pessoas que, em outras circunstâncias, deixariam de participar da micareta. Sobre a inclusão, tá top, né? De trazer as pessoas que não têm a necessidade de vir para um negócio desse. Como é que você ficou sabendo desse camarote da inclusão? Pelo projeto Girassol. Aí perguntaram quem queria ir, quem tinha possibilidade, e aí é onde a gente se cadastramos para poder vir, tá comparecendo aqui. A festa ganhou um significado ainda maior para quem sempre encontrou barreiras para participar de grandes eventos. Com estrutura adaptada, intérpretes de Libras, equipe de apoio e atendimento humanizado, o camarote da inclusão foi preparado para acolher pessoas com deficiência e acompanhantes durante os 4 dias do Fortal. Para mim é muito importante. No ano passado foi a primeira vez que aconteceu o camarote aqui de Fortaleza, também tinha audiodescrição e para nós, pessoas com deficiência, foi um ano maravilhoso. E hoje a gente está percebendo que está sendo um camarote maior ainda, tem mais equipamentos de audiodescrição, então cada vez mais a Prefeitura está se empenhando em melhorar a acessibilidade de Fortaleza e dar para as pessoas com deficiência uma experiência maravilhosa nesses eventos como o do Fortal. Então eu espero que as pessoas com deficiência se sintam convidadas a aproveitar esse momento de hoje, é muito importante. Ao longo das 4 noites, cerca de 80 pessoas com deficiência participam da programação. A iniciativa faz parte da política de inclusão da Prefeitura, que vem ampliando os recursos de acessibilidade nos principais eventos culturais, esportivos e religiosos da cidade. E quando chega esse período do Fortal, nada mais tradicional do que a customização de abadás. A temporada da micareta também representa uma importante oportunidade de geração de renda para mulheres empreendedoras. E a gente foi conhecer o projeto Costuras Empreendedoras, que reúne costureiras da Associação Arte e Costura do Grande Vicente Pison. Elas esperam um ano inteiro para esse momento, onde podem mostrar a sua arte para os foliões que vão curtir o Fortal, além de garantir uma renda. Os modelos de inspiração estão expostos na arara, nas paredes. Tem customização para todo gosto e estilo. Alguns abadás são desmembrados e viram saias e blusas. Tem também frente única, biquíni, gola alta e muito brilho, com paetês, franjas, pedrarias. Tudo para deixar o look diferenciado para se destacar na folia. É um momento muito esperado, né? Além da gente deixar o povo alegre, eles chegam aqui com abadá, aí eles estão querendo chegar para brilhar, né? Que agora tem isso de blogueira, de muita internet, muito Instagram, e eles chegam aqui, eles escolhem os abadá da cara deles, né? Com o estilo deles, e a gente faz o estilo que o cliente está precisando. As 26 costureiras da Associação Arte Costura, que reúne mulheres do Grande Vicente Pison, esperam o ano inteiro por esse momento, onde podem mostrar a sua arte para os foliões que vão curtir o Fortal. O ateliê é parte de um projeto realizado pelo Instituto JCPM junto à associação, um trabalho social realizado pelo Shopping Rio Mar, que disponibiliza uma loja, aluga as máquinas para a realização dos serviços. Já faz 8 anos que esse projeto existe e é uma parceria com o Shopping Rio Mar, Instituto JCPM, onde essas mulheres recebem formação em precificação, design
E essas mulheres, elas ficam em formação durante semanas para que elas coroem esse momento com esse momento de vendas, né, de atendimento ao cliente, de aumento da carteira de cliente delas e de renda também, né? E a gente fica muito feliz por isso. Aqui o serviço é feito com muita agilidade. Dependendo da demanda, a cliente pode trazer o abadá original, deixar aqui com uma das costureiras e dar uma volta no shopping. Na volta, ela passa aqui e já pode encontrar o abadá totalmente customizado, como esse que a gente está vendo aqui, já pronto para entrega, no ponto, para ir para o corredor da folia. E quem customizou esse aqui foi a Patrícia. Patrícia, conta para a gente o que foi que você fez aqui. A cliente trouxe um abadá extra G, né, original. O que nós fizemos foi tirar a manga, colocar essas franjas, um decote em V para valorizar o busto da mulher, umas franjinhas na parte de baixo e para dar mais valor no cintinho. No ponto para ir para a folia. Para ir para a folia, se divertir bastante. É uma semana de trabalho intenso, mas que gera frutos por todo o ano. Como é o caso da Roxana. Ela, que é venezuelana, e aqui já conquistou clientes até internacionais. A oportunidade de poder dar para o cliente a comunicação, porque tem vezes que eles vêm de outros países e falam espanhol, e eu consigo poder dar um atendimento bem legal para eles, explicar tudo direitinho, dar dicas para eles, então é um atendimento internacional. Em 2025, foram realizadas customizações em mais de 1.000 abadás, com o faturamento que superou R$50 mil, tudo revertido para a associação. Além de fortalecer o nosso trabalho, fortalece também a nossa renda. Né? Dentro de casa, fortalece a nossa autoestima como mulher, como pessoa, dentro da comunidade. E isso tem uma importância muito grande para nossas vidas. O Pedro é de Manaus e trouxe abadás para todos os dias de Fortal. Um deles já está quase pronto, feito por ele mesmo. Mas ele quer mais. Perfeccionista, quer deixar tudo impecável para brilhar e arrasar nos 4 dias de folia. Eu fiquei, acho que uma semana inteira batendo dor de cabeça para ver como que eu ia fazer, colando pedra por pedra. Eu fui pensando detalhe por detalhe, porque eu não quero uma coisa simples. Hoje, esse ano, eu quero entregar. Gostou do trabalho das meninas? Eu vou ver agora, para ver se passa do teste, que eu sou bem chata. Mas com certeza eu vou entregar uma abadá e tenho certeza que ela vai dar o melhor dela. Muito obrigada, Gilda. E não perde essa oportunidade, né? O Giro faz uma pausa rápida e na sequência tem dicas de moda e mais uma edição do Papo Saúde. Hoje a gente vai conversar com a terapeuta ocupacional Vanina Barbosa e entender um pouco mais de como envelhecer de maneira saudável. Volto já já e não sai daí. E chegou aquele momento que a gente fica por dentro de tudo que é tendência no universo da moda. Hoje a Dani Caos fala sobre a calça barrel, que está dominando o guarda-roupa feminino. Olá pessoal, se você ainda não ouviu falar da Barrel Pants ou calça barril, pode se preparar. Essa é uma das maiores tendências de moda feminina para 2026. O nome vem do formato barril, porque a modelagem é mais ajustada na cintura, abre nas pernas dando um volume arredondado e volta a funilar levemente na parte de baixo, criando um visual confortável, moderno e cheio de personalidade. Essa modelagem foi inspirada em calças amplas dos anos 80. O estilo foi popularizado por marcas de luxo, europeias e japonesas, consolidando-se nas passarelas internacionais e no street style das capitais de moda, como uma alternativa confortável e estruturada ao jeans skinny. Diferente da calça skinny ou da pantalona, a Barrel Pants traz volume estratégico,
estrutura e um caimento que deixa o look interessante sem esforço. O motivo dessa tendência estar bombando rapidamente no guarda-roupa de fashionistas ao redor do mundo é simples. Ela é confortável, estilosa e foge do óbvio. É perfeita para atualizar os looks com uma peça moderna, mas que ainda funciona no dia a dia, no trabalho e em produções casuais e formais. Disponível em uma variedade de materiais, desde o algodão leve e até tecidos mais estruturados, essas calças são excelentes para quem busca versatilidade no vestido, porque a Barrel Pants favorece diferentes tipos de silhuetas. A força da modelagem Barrel está no equilíbrio de proporções. Ao criar volume controlado no quadril e afunilar na barra, ela desenha a cintura com suavidade, sem exigir um corpo específico para vestir bem. Benefícios da Barrel Pants. Além de estilosas, as Barrel Pants oferecem conforto. Sua silhueta solta permite movimento livre, tornando-as ideais para diversas ocasiões. Como migrar da skinny para Barrel Pants? A transição pode ser feita de forma gradual, sem rupturas bruscas no estilo pessoal. Combinar a Barrel com peças ajustadas na parte superior ajuda a equilibrar volumes e manter a identidade visual. Como usar a Barrel Pants? A chave para estilizar a Barrel Pants está no equilíbrio. Impactante, a peça é um coringa para composições fáceis, práticas, mas muito estilosas. Segue algumas maneiras de usá-la no visual. Casual chic. O look com a Barrel Pants pode ser uma alternativa descolada para deixar o visual do trabalho menos formal. Coloque a peça no lugar da calça de alfaiataria e mantenha os outros códigos típicos do escritório, como a camisa branca e o sapato de salto alto, para um balanço na produção. Use tênis colorido. Ao lado da calça barril, só precisa de um tênis colorido e uma regata ou t-shirt, branca ou preta, para garantir um visual cool, funcional, estilosa sem esforço. Cinto de destaque. Para incrementar um visual básico, você pode acrescentar um cinto interessante, com texturas ou estampas. A Barrel Pants vale também trocar a regata de algodão por um modelo de elástico repuxadinho, que deixará tudo mais estiloso. All White. O look monocromático também é certeiro para um visual fashionista, sem esforço. A pedida é trazer uma blusa de mangas longas para complementar o denim branco. Um blazer de gola careca, usado abotoado, pode funcionar como um top e ainda adiciona um charme retrô à produção. Mix de estampas. Com a chegada do friozinho, aposte sem medo em alguma tendência de jaqueta para modernizar a produção. Um exemplo é a jaqueta de animal print, que pode ser usada com uma gravata listrada, criando uma composição de um match de estampas. Com a famosa jaqueta bomber, volume mais volume, igual um look de sucesso. Para além do Barrel Pants, considere trazer outra peça volumosa para a produção, como a jaqueta bomber. Com certeza você mostrará que é uma mulher cheia de atitude e personalidade e não passará despercebida. Estilo boho chic. O tricô a cada dia ganha mais espaço na moda, aparecendo em diferentes modelos. Para construir um look boho chic, use juntamente com a Barrel Pants uma blusa de tricô com mangas flare.
coloque uma plataforma ou até mesmo bota de cano médio para dar o toque setentista ao visual. Dica de ouro: a Barrel Paints é uma tendência democrática, com valorização de corpos reais e diversos. Possui uma versatilidade estética por se adaptar a looks casuais, urbanos e elegantes. Se jogue na tendência, garantindo conforto e estilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Sexta-feira também é dia de Papo Saúde. Vamos falar sobre envelhecimento saudável. A terceira idade é uma nova fase da vida marcada por conquistas, sabedorias e experiências valiosas. Mas você sabe quais são os pilares fundamentais? Então confere esse papo com a terapeuta Vanina Barbosa. O envelhecimento da população brasileira reforça a importância de ações que promovam saúde, autonomia e qualidade de vida na terceira idade. Nesse contexto, a fisioterapia e a terapia ocupacional desempenham um papel fundamental na prevenção de doenças, na reabilitação e na manutenção da independência funcional das pessoas idosas. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui a Vanina Barbosa, que é terapeuta ocupacional, que vai compartilhar a sua visão sobre a contribuição dessas profissões para o envelhecimento saudável, os principais desafios enfrentados pelos idosos e a importância do cuidado interdisciplinar na promoção de uma vida mais ativa e independente. Vanina, um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde, seja sempre muito bem-vinda. Eu queria começar te perguntando o que é que significa uma fase idosa saudável, uma velhice saudável. Vamos lá, a gente tem várias características desse processo, né? Eu acho que quando a gente fala de saudável, ela é uma autopercepção, né? Porque às vezes o que é saudável para mim, às vezes não é saudável para o outro. Mas o que a gente entende quanto envelhecimento, né, dito como saudável, é aquele sujeito que consegue realizar suas atividades de vida diária, que consegue ter sua mobilidade, né, o seu ir e vir ele é garantido, os acessos à saúde, ele tem o que a gente chama de autonomia, o direito da escolha dele e o direito de realizar as suas atividades. Né? Então a gente considera como envelhecimento saudável. Uma pessoa que passou dos 60, mas é independente, exatamente, consegue realizar as atividades sozinhas, né? E nesse papel, nesse envelhecimento saudável, qual a importância da fisioterapia e da terapia ocupacional? Eu creio que hoje é um dos profissionais que tem um eixo, né, prioritário nesse envelhecimento saudável. Né? Quando a gente fala da fisioterapia, a gente está falando de uma capacidade orgânica e funcional para esse sujeito, né? Ele ter força para caminhar, levantar da cadeira, né? Fazer suas atividades nesse sentido. E junto com a terapia ocupacional, a gente dá uma funcionalidade, uma significância para isso, né? Porque o terapeuta ocupacional, junto com a fisioterapia, vai fazer com que esse idoso, de fato, tenha a sua autonomia, que é o seu direito de escolha, mas que ele possa, no seu ir e vir, né? Fazer suas atividades ocupacionais, ter lazer, né? Ter participação social, ou seja, né? Ele estar no mundo de maneira saudável e plena para realizar suas ocupações. Que sinais esse idoso dá que ele precisa dessa orientação, dessa ajuda desses profissionais? Bom, a gente começa a perceber aquele idoso que tinha sua capacidade, que fazia muitas atividades, né? Que era super ativo, não necessariamente só trabalhava, mas aí chegou a aposentadoria, ele foi perdendo o interesse em algumas atividades, ele vai tendo queixas de dor, né? Ele não consegue mais fazer as suas caminhadas a longo prazo, né? Vou pegar um ônibus, vou dirigir o meu carro, vou ali, né, na igreja, vou comprar alguma coisa. Essas atividades começam a ser reduzidas e o idoso começa a ter o que a gente chama de isolamento social. Então a gente precisa prestar atenção quando esse idoso também muda de comportamento. Quero um idoso mais tranquilo, né, no sentido de comportamento, e de uma hora para outra você pergunta algo, ele se irrita, né? Que as pessoas até dizem, mas meu pai ou a minha mãe ou a pessoa que está no cuidado ali na diária com essa pessoa diz assim, mas ele era tão tranquilo, né? Ele tinha um comportamento tão bacana, né? Era uma pessoa menos irritada. Então, mudanças bruscas de comportamento, queixos de dores frequentes, as quedas frequentes em casa ou onde ele está, o deixar de fazer atividades que para ele era significativo e importante, são sinais que a gente precisa começar a observar esse idoso que está precisando,
né, de uma ajuda mais especializada. Entendi. Vanina, a partir de que idade a gente tem que se preparar para envelhecer bem? Bom, segundo os autores, a gente envelhece quando nasce. A partir disso, a gente já tem um cuidado, um processo, né? Porque cada dia a gente vai no desenvolvimento e a gente acaba, né, vendo que a gente está envelhecendo. Porém, quando a gente chega ali entre os 35 e 40 anos, os geriatras já falam que a gente deveria procurar um geriatra, né, que é o médico especialista, né, nesse envelhecimento. Então, porque ele vai dar o norte aí de planejamento. A gente tem uma boa prática de atividade física, tem que ter uma boa alimentação, ter uma boa participação social. A gente fala muito em alimentação e atividade física. Porém, hoje a gente tem visto nos principais estudos que a convivência e a participação social é o que garante esse envelhecimento mais saudável. Porque se eu tenho um outro para partilhar, eu tenho uma rede de apoio e eu não fico isolado, eu automaticamente vou compartilhar do alimento, aquela, né, aquela turma que chega para cozinhar uma comida bacana, para receber os filhos, né, os netos ou os amigos que assim fazem, participar de outras atividades, né, que a gente tem a característica, né, vai já falar do mito do idoso que gosta de dançar, né, e a gente está no Ceará, e, né, o nosso bom e velho do forró. Então, a participação social, mais uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, isso garante que a gente vai ter um envelhecimento a longo prazo, né, de maneira saudável. Falando de atividade física, qual é a atividade física que não pode faltar? Eu acho que hoje, assim, aí bem como terapeuta ocupacional, a gente primeiro precisa entender quais são as atividades que são importantes e significativas para essa pessoa, né? Eu tenho que querer também fazer, porque às vezes a motivação ou a falta dela, eu posso até gostar, mas eu não estou tão desmotivada e eu acho que eu não vou conseguir fazer, que eu acabo não fazendo atividade. Aqui a gente tem espaços como as praças, né? A gente tem os espaços externos, que a boa e velha caminhada, que ela é muito democrática, né? Porque nem todos os idosos vão ter acesso, por exemplo, a uma academia, né? Vão conseguir pagar essas atividades, né, de maneira rentável. Mas eu tenho as praças, eu tenho as academias da saúde, né? Que são aquelas que ficam na praça. Então, são atividades que esse idoso pode fazer e que vai garantir também essa questão da autonomia dele. A ordem é não ficar parado, A ordem é não ficar parado. Pagando de graça, tem que se movimentar. Exatamente. E falando de alimentação, que alimentos são recomendados para que a gente chegue na velhice de forma mais saudável e quando a gente alcança a velhice, a gente continue saudável? Bom, quando a gente fala de alimento, a gente tem um nutricionista que é o nosso especialista, né? Porém, esse acesso não é para todos nós. Mas, enquanto profissional de saúde, a gente pode fazer aquela orientação básica, né? Então, a redução do sal, a redução da gordura, né? A gente sabe de comidas, né? As frutas da época, né? Porque às vezes a gente sabe que, dependendo da época, essa questão do mercado, ele se torna um pouco mais caro e não é acessível para todo mundo. Mas a gente tem as frutas, né, da própria região. Quem mora no interior sabe que tem a economia solidária, né? A economia agricultura alimentar, que a gente pode comprar o alimento ou plantar o próprio alimento, né? Ali a banana, o milho, né, que são alimentos muito regionais. Então, também a gente orientar esse idoso a diminuir, né, o processo de sal, porque não é o sal que dá sabor, né? Às vezes o tempero é muito mais saboroso, aquele velho bom combinação entre alho e cebola é o que dá o gosto da comida, não é o sal, mas a gente acha que é o inverso. Acha que é o sal, né? A questão da gordura, às vezes no interior eu tenho lá a boa e famosa banha de porco, né, que eu posso ter um pouco saudável e me dar essa alimentação menos gordurosa no sentido industrializado, mas se eu tenho aquele industrializado, tenta diminuir um pouquinho, né? A questão da manteiga, né, das gorduras, os processados que os nutricionistas nos indicam, que a gente tem que comer comida mais viva, né? E a gente está comendo muito processado, que é só chegar na prateleira do supermercado, abre lá e come, mais né? fácil, mais prático, né? Então, as comidas vivas, vamos dizer assim. Entendi. Né? E coloridas também, coloridas. Né? A velhice é uma fase da vida que envolve muitos mitos, né? Quais são esses principais mitos que a gente precisa desmistificar? Tem um que a gente escuta muito, né? Ah, eu estou perdendo a memória, eu estou me esquecendo. O ato de esquecer, ele não é necessariamente na velhice. Todos nós esquecemos, né? E nessa vida acelerada que a gente tem, a gente acaba esquecendo muito mais, porque a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Outro mito que a gente tem, e aí eu vou tocar num assunto bem tabu, é dizer assim, idoso não namora e não tem atividade sexual ativa. Né? Porque a gente também cria o mito que os idosos são pessoas assexuadas, são pessoas que não têm desejo, são pessoas que não podem se relacionar, né? Que sempre a gente escuta, é a velhinha assanhada e o velhinho assanhado.
Aí a gente está entrando numa seara da moral, né? Tem dos preconceitos, dos crimes, né? Eu não estou entrando nessa seara. Mas o idoso, sim, ele tem a capacidade de consegue viver né? Se tudo. tiver saúde... Se você permitir que ele tenha participação social, que ele frequente, que ele diga o que deseja, que ele pode fazer o que ele quiser dentro daquilo que é estabelecido, né? Moralmente ou aí. Nesse sentido, a gente não entra nesse. Mas a gente tem muitos mitos. Eu acho que esses dois estão dentro do campo que é para todos nós, enquanto sociedade, né? Mas que a gente sempre escuta. Né? Ah, eu estou esquecendo, fulano está esquecendo, então ficando velho. Né? Ah, eu deixei de ter desejo ou de me relacionar com outro, também estou ali envelhecendo. Não, isso faz parte da pessoa. E o esquecimento é... Uma pessoa nova também pode ter, às vezes, Exatamente. falta de uma vitamina, uma B12 que está baixa, é algo mais específico que pode ser tratado... E o nosso dia a dia. Hoje, se a gente for pensar, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem muitas atividades. Então, uma hora ou outra, a gente acaba, não é esquecendo. A gente tem que ver a diferença entre esquecer e falta de atenção. Sim. Então, a gente tem muito mais falta de atenção do que falta de memória. Se eu não absorvo a informação, por conta que eu não tenho atenção, automaticamente eu não vou ter informação no meu cérebro para eu ter memória. Entendi. Então, uma coisa está também relacionada à outra, né? Nina, uma coisa que chama muita atenção nos idosos é a questão da queda da própria altura, né? Você, como profissional do IJF, recebe diariamente lá a unidade muitos idosos que caem na própria altura, né? Que escorregam. Então, como é que é? Essa é uma preocupação para essa população? Sim. Hoje a queda, ela tem um índice alto e ela também é um índice de mortalidade. Né? Então, cair também pode levar esses idosos a óbito. É recomendado que o idoso não caia mais de 3 vezes ao ano. Se ele cai mais de 3 vezes ao ano, ele tem um risco grave de consequências, inclusive a óbito, que a gente chama de idoso caidor. E hoje, como profissional do IJF, que inclusive sou na unidade da geriatria, praticamente todos os leitos, todos os dias, a gente tem idosos e idosos cada vez mais graves. E essas quedas são aonde? Em casa. Não é na rua, né, que a gente vê a maioria das quedas. Em casa é o maior índice. Que cuidados a gente tem que ter com nossos idosos em casa? A gente primeiro tem que prestar atenção nessa ambiência, né, como é essa casa. A gente percebe que as casas de hoje, além de elas serem pequenas, elas têm, como a gente diz no bom cearense, muita amontoada de coisa. Eu tenho móveis com quina, eu tenho tapete em tudo quanto é canto. Né? E normalmente a casa, quais são os 2 lugares principais? O banheiro e a cozinha. Né? Porque a cozinha eu estou ali manipulando o alimento, eu estou na cozinha e aí eu molho o chão. E o idoso não prestou atenção, que caiu alguma coisa, ele vai lá e escorrega. As boas chinelas que os idosos usam, né? Que aí a gente... Chinelinha de sola, é bom evitar, Aí né? a gente pede, se for de sola, ela tem o que a gente chama de arriata, que são uma sandália que ele não... Se ele topar essa chinela, não vai sair do pé dele. Então, a retirada de tapetes em todos os lugares da casa. Se quiser ter tapete, ele de fato ele seja fixo ao chão, que a gente não passe e escorregue. Ver as quinas, né, dos móveis, se for possível. Observar se o chão está molhado. Se no banheiro você conseguir colocar as barras, não precisa ser aquelas barras, né, de alumínio, aquelas que têm alto valor. Caso você possa, você faz... Mas eu posso fazer uma barra, né, com cano PVC, adaptar, boto, né, lá madeira, um cimento dentro para ela ficar mais resistida e colocar na altura que eu possa, que o idoso tenha onde se sustentar para levantar do sanitário. O banheiro é uma área que preocupa muito, né? É onde a gente tem mais queda. Botar um pisozinho antiderrapante. Antiderrapante, ou se eu tenho uma pia mais próxima, né, do sanitário, porque a pia é um suporte, né, para ele levantar, ter a barra na frente desse sanitário, no chuveiro tem uma barra, ou ter uma cadeira, né, que seja confortável para o idoso levantar, mas ter cuidado para ela não escorregar na hora que ele levantar, porque o piso está molhado. Então, a gente tem pequenas adaptações que às vezes não são caras, de alto custo, que todas as casas a gente pode estar fazendo relacionado a isso, e a prevenção de queda ela é super importante. Uma vez o idoso caindo, a recuperação desse idoso ela é mais demorada, né, do que uma pessoa mais nova? Depende muito, né? Depende muito da... que a gente começou na entrevista história, do né? envelhecimento saudável. Se esse idoso não tem tanta comorbidade, né, o que seria isso? Ele não é hipertenso, ele não é diabético, ele não está desenvolvendo processo demencial, ele não tem essas comorbidades, a recuperação dele está dentro do que a gente espera. Faz a cirurgia, passa 3, 4 dias ainda no IJF e vai embora. Porém, o que acontece? Que aí eles caem várias vezes
na casa, na rua. Quando chega ali, né, na terceira, quarta queda, eles acabam tendo a queda que fratura, que normalmente é a fratura do colo do fêmur que a gente fala. Então, se eu tiver profissionais lá na atenção básica ou profissionais que esse sujeito consiga pagar uma academia, fazer a fisioterapia, ter um terapeuta ocupacional, ter uma rede de suporte, isso eu posso prevenir que ele chegue ao hospital. Porque eu faço atividades de força, de mobilidade, de cognitivo, tenho uma alimentação saudável, isso me garante que ele não chega ao hospital. Então, a queda, ela é algo prevenível. Ele não é um adoecimento que a gente não consiga deixar de acontecer. Ela é possível deixar de acontecer, mas a gente tem que ter as políticas públicas, né? E fortalecer e fazer uma rede de suporte de profissionais para que esse idoso não venha a chegar na unidade hospitalar. Porque a gente sabe que idoso interna, ele tem uma consequência de intercorrências outras e ele pode vir a óbito, por exemplo. O terapeuta ocupacional, ele pode ajudar nessa prevenção em que sentido? Passando a atividade física recomendada, fazendo com ele a atividade física? Além disso, eu acho que tem uma coisa que no idoso a gente precisa começar a pensar, que é as questões cognitivas e as atividades sociais de participação. Né? Porque quando eu falo de movimentação, de fortalecimento, eu posso ter o profissional da educação física e o próprio fisioterapeuta. A alimentação, eu tenho o nutricionista, né, que a gente pode estar fazendo essa conversa interprofissional. O TO, ele vai para a casa do sujeito, adaptar essa casa para prevenir essas quedas. Eu trabalho a parte cognitiva e funcional desse idoso para ele manter suas atividades domésticas e de casa de maneira prevenível que ele não possa cair. E eu também faço a garantia dele participar dessas atividades, né, de ir para uma praça, de ir para a sua igreja, de manter suas relações sociais para que ele também possa fazer a prevenção da queda e garantir também que ele vá para os outros profissionais, né? Que ele faça lá a sua fisioterapia, vá para o profissional da educação física, né? Nesse sentido. E nesse processo, a família é fundamental, né? Para ajudar nisso. Total, porque, como a gente conversou logo no início, para manter o envelhecimento saudável, precisa ter participação social. Então, um dos lugares da sociedade que a gente tem é a família, é a casa. Né? E muitos idosos caem, adoecem, porque essa família é extremamente vulnerável. Ele não tem o suporte. E muitas vezes é o próprio idoso que mantém essa casa. Então, tudo que ele tem de renda, tudo que ele construiu, às vezes vai ficando para esses filhos que saíram, voltam, né? Tem uma série de questões. Mas, no geral, a família é que estimula, que organiza a rotina, que acompanha esse idoso, que faz junto com ele, né, uma prática de atividade física, que faz aí uma alimentação que seja compartilhada. Então, a família, eu chamo que é o terceiro elemento importante para que esse idoso, dentro do tratamento, né, desse envelhecimento saudável, esteja ali ativamente presente com ele. Tá aí. Tá certo. Qual a mensagem final que você deixa aqui para a nossa população em relação ao nosso assunto? Bom, então vamos lá, que vocês olhem para a velhice de vocês, né, e do que vocês estão cuidando, e que tenham esse respeito e a participação social desse idoso. Garanta, né, que de fato ele possa ter sua velhice garantida a longo prazo, até onde for necessário. É isso aí, eu já estou me preparando para a minha velhice. Eu também. Que eu já passei dos 40. Graças a Deus consegui entrar na academia, que era uma luta minha, que eu protelava muito. Eu estou nessa parte. Porque eu e a atividade física, a gente sempre uma deixa relação, pra lá. Né, de amor e ódio. É verdade, vezes. mas tem que fazer. É o mal necessário. É o mal necessário. Obrigada, viu, Nina, pela participação aqui no Papo Saúde. Mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada e até outras vezes. Fica a mensagem de que envelhecer com qualidade de vida é resultado de cuidados contínuos, prevenção e acesso a profissionais qualificados que contribuem para a manutenção da autonomia, da funcionalidade e do bem-estar em todas as fases da vida. Muito obrigada pela sua participação e até o nosso próximo Papo Saúde, se Deus quiser. Tchau, tchau. E a edição de hoje fica por aqui. Agradeço sua companhia, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!